Fico feliz de estar com os irmãos nesta noite e mesmo sabendo que estamos nesse momento de dificuldade, nós ainda assim, nós podemos nos reunir livremente, né? Nós estamos em melhor situação do que muitos dos nossos irmãos espalhados ao redor do mundo, né? E nós devemos glorificar a Deus porque nós temos esse privilégio de ler a palavra, ouvir a voz do Senhor na nossa língua e não ter nenhum impedimento. Nós sabemos que esse momento de dificuldade vai passar, né? Está passando já, mas também que Deus quer ensinar alguma coisa para nós. Como amanhã é o dia em que se comemora, né, o Dia Internacional das Mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. Eu creio que o Dia Internacional da Mulher é todo dia, né? Assim como o Dia das Mães é todo dia, o Dia dos Pais é todo dia. Mas o nosso mundo ocidental, ele precisa de datas para vender coisas, né? Consumir para que nós consumamos. Então, foi criado esse monte de dia aí, né? Mas, se é um dia que nós podemos honrar as mulheres da nossa terra, né? Do nosso mundo, vamos usá-lo, né? Devidamente. E eu gostaria de falar para as irmãs nessa noite. Tudo bem que os irmãos serão abençoados, os irmãos homens também serão abençoados, né? Mas o foco será as irmãs. Eu gostaria de falar sobre a mulher virtuosa. E para falar sobre esse tema, né, que Salomão levantou com muita propriedade, eu gostaria de usar o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 40. Eu não vou usar o sábio Salomão, vou usar um outro texto, né? E eu quero mostrar algumas qualidades, algumas virtudes dessa mulher chamada de virtuosa. Iniciando o nosso texto no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 40, a palavra de Deus assim nos diz: Algum tempo depois morreu Samuel, e todo o Israel se juntou para o funeral, sepultando-o no local próprio da sua família, em Ramá. Entretanto, Davi desceu para o deserto de Parã. Havia um homem rico de Maom que tinha uma grande propriedade para a criação de gado perto da aldeia de Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000.000 de cabras. Naquela altura, encontrava-se na sua quinta tosquiando as ovelhas. O seu nome era Nabal, e o nome Nabal quer dizer insensato. E a sua mulher, que era bela e inteligente, chamava-se Abigail. No entanto, aquele indivíduo, descendente de Calebe, tinha um mau caráter e uma natureza ruim. Ao ouvir que Nabal estava a tosquear as ovelhas, Davi mandou 10 dos seus companheiros a Carmelo com esta mensagem: Que o Senhor aumente a tua propriedade, bem como a da tua família, e que tenhas muita paz, tu e todos os teus. Disseram-me que estás a tosquear os animais. Hás de saber certamente que aos teus pastores, enquanto estiveram no nosso meio, nunca lhes aconteceu qualquer mal, e nada lhes faltou enquanto estiveram no Carmelo. Pergunta-lhes e verás se é ou não assim. Agora envia-te aqui alguns dos meus homens para te pedir um donativo, pois sabemos que é uma altura de fartura para ti. Por favor, dá-nos qualquer coisa do que tiveres à mão. Os moços de Davi deram um recado e ficaram à espera. Mas quem é esse Davi? Exclamou. Quem pensa esse filho de Jessé que é ele? Há montes de servos nesses tempos que correm, fugidos aos seus senhores,
Por que é que eu havia de pegar no meu pão, na minha água, na carne das reses que eu abati para os meus criados e dá-la a um bando de gente que aparece não se sabe de onde? Os mensageiros de Davi voltaram para trás e contaram-lhe a resposta de Nabal. Peguem nas espadas, foi a resposta de Davi, enquanto embainhava a sua. 400 partiram com ele e 200 ficaram a guardar as bagagens. Entretanto, um dos criados de Nabal foi contar tudo a Abigail. Davi mandou cá uns homens seus desde o deserto, que falaram com muito boas maneiras ao nosso amo, mas este insultou-os e pô-los na rua. E é verdade que a gente de Davi nos tratou sempre bem, e nada sofremos enquanto estivemos com eles. A bem dizer, de dia e de noite, eles eram como um muro de proteção para nós e para o gado. Nada nos foi roubado durante todo o tempo que estivemos com eles. Vê bem o que há a fazer, porque as coisas vão correr mal para o nosso amo e a sua família. Ele tem tão mau feitio que ninguém pode falar com ele. Então Abigail preparou à pressa 200 bolos de farinha, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 70 litros de grão torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, e carregou tudo em jumentos, dizendo aos criados: vão já andando com isso, que eu vou a seguir. Mas não disse nada ao marido. Quando ela vinha a caminho, montada no seu jumento, encontrou-se com Davi. Davi tinha vindo a pensar durante a marcha: ora, aqui está como nos fartamos de fazer bem a este indivíduo, sem recompensa alguma. Protegemos-lhes os rebanhos no deserto de tal forma que nada lhes foi roubado, nem lhes faltou. E agora paga-nos dessa maneira o bem que lhe fizemos. Tudo o que acabamos por receber foi insultos. Que Deus me castigue se até amanhã de manhã ficar vivo algum homem naquela casa. Abigail, ao ver Davi, desmontou rapidamente e inclinou-se. Recaia sobre mim a culpa disto tudo, meu senhor. Peço-te que ouças aquilo que pretendo dizer-te. Nabal é um homem mau. Por favor, não ligues ao que diz. É um louco, aliás, tal como seu nome indica. Mas a questão é que eu não soube da vinda dos teus mensageiros. E agora, sendo que o Senhor te impediu de matares e de te vingares por tuas próprias mãos, a minha oração a Deus a favor da tua vida é que todos os teus inimigos sejam tão castigados como Nabal for. Portanto, aqui está um presente que vos trouxe para ti e para os teus homens. Perdoa-me a ousadia em ter vindo até aqui. O Senhor certamente te recompensará com uma realeza firme, assim como aos teus descendentes, pois que combates as guerras do Senhor e nunca se viu que agisses erradamente em toda a tua vida. Mesmo quando és perseguido por aqueles que procuram tirar-te a vida, o Senhor teu Deus te protege como se estivesses na palma da sua mão. Mas as vidas dos teus inimigos desaparecerão como pedras atiradas numa funda. Quando o Senhor tiver cumprido todas as coisas que te prometeu e te tiver feito rei de Israel, certamente não quererás ter a consciência de um assassinato que procurou fazer justiça, de um assassino que procurou fazer justiça por suas próprias mãos. Portanto, quando o Senhor tiver realizado todas essas grandes coisas a teu favor, peço-te que te lembres de mim. Davi respondeu a Abigail dessa forma: seja bendito o Senhor Deus de Israel, que te mandou ao meu encontro neste dia. Graças a Deus pelo teu bom senso. Abençoada sejas tu por me teres impedido de matar um homem e de me ter vingado por minhas próprias mãos.
porque com efeito juro-te pelo Senhor, o Deus de Israel, que me guardou de te fazer mal, que se não tivesses vindo ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria com vida amanhã de manhã. Davi aceitou os presentes e disse-lhe que regressasse à casa sem temor, porque não lhe mataria o marido. Quando ela chegou em casa, verificou que Nabal tinha dado uma grande festa e que estava a cair de bêbado. Por isso, nada lhe disse do seu encontro com Davi até chegar a manhã seguinte. Nessa altura, enquanto Nabal, já recuperado da embriaguez, quando ela lhe contou tudo o que acontecera, ele teve um ataque e caiu paralisado. Ficou assim durante 10 dias, até que morreu. Foi o Senhor quem lhe tirou a vida. Ao ouvir da morte dele, Davi disse: louvado seja o Senhor. Irmãos, tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, fecha para mim. Louvado seja o Senhor, Deus de Nabal. Deus deu a Nabal a recompensa que merecia e preservou-lhe de ser eu a fazê-lo. Recebeu assim a paga do seu pecado. Davi enviou então mensageiros ter com Abigail, pedindo que se tornasse sua mulher. Quando chegaram a Carmelo e lhe apresentaram o pedido, ela aceitou e aproximou-se para partir. E aprontou-se para partir. Levou consigo 5 das suas moças, montou no jumento e foi com os homens de Davi. Assim se tornou mulher de Davi. Que Deus nos abençoe, irmãos, através dessa palavra. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que podemos ouvir a tua voz. Esse momento santo que o Senhor separou para nós, ó Deus, nesses dias de tribulação, nesses dias de tristeza para muitos, de incompreensão, Senhor, porque não sabemos o que acontece no mundo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor dirige todas as coisas. E nós estamos aqui porque colocamos as nossas vidas nas suas mãos. E sabemos que o Senhor quer o melhor para nós e que nós somos o povo escolhido, o teu povo. E com essa consciência que nós nos aproximamos de ti, Senhor. Sim. Sara as nossas feridas, aumenta a nossa fé, dá-nos conforto da tua presença. E através da tua palavra, que nós possamos ser abençoados, crescer grandemente no conhecimento de ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vimos pelo texto que nós lemos, né, que Nabal foi o marido de Abigail, que ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso e inconsequente. A história de Nabal está registrada na Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, né? Além desse texto, não há mais nenhuma informação biográfica sobre quem foi Nabal. Nabal era um fazendeiro rico, descendente de Caleb, que vivia no sudeste de Hebrom. Ele morava numa cidade que se chamava Maom e apacentava seus rebanhos na fronteira de Judá. Nabal aparece na Bíblia na ocasião em que Davi e seus 600 homens estavam buscando refúgio naquelas terras enquanto fugiam do rei Saul. É interessante, irmãos, que na Bíblia nós vemos que algumas pessoas aparecem várias vezes, né? São citadas várias vezes na Bíblia, né? Enquanto que algumas aparecem assim de relance, né? Aparecem e desaparecem. É como o Tiago disse, né? Que a vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Alguns personagens bíblicos são dessa forma. Alguns aparecem para abençoar, né? Como a viúva lá, né? Que deu a oferta.
ela apareceu para abençoar. O povo de Deus todo foi abençoado e somos abençoados até hoje através do testemunho daquela mulher. Mas alguns, como Nabal, são o anti-exemplo, o exemplo que nós não devemos seguir, né? Mas eu não quero falar de Nabal, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo cheio de Nabals. 2021 está cheio de Nabals. Nós temos visto exemplos e mais exemplos aí na televisão todos os dias, né? Insensatos. Pessoas que são faltos de entendimento. Em outras palavras, né? Chamado de imbecis, né? Está cheio de imbecil por aí, né? Eu não quero falar de imbecilidade, eu quero falar de sabedoria. E eu quero falar de Abigail. Abigail era uma mulher cheia de virtudes. E mesmo que a Bíblia mostre, né, que algumas pessoas são nocivas, alguns exemplos na Bíblia são nocivos, para nós entendermos, né, que existe o certo e o errado, existe a opção certa e a opção errada. Eu gostaria de mostrar a opção certa, né, que é ser virtuosa, que é ser uma pessoa cheia de virtudes, né? E a minha oração nessa noite é que as irmãs assimilem isso para si e venham buscar essas virtudes de Abigail. O texto diz, eu li no texto da Bíblia em português de Portugal, né? Ele é um pouco diferente, os irmãos que estavam acompanhando viram que o texto é diferente. Mas é um português assim mais explícito, eu acho que ele é mais fácil de ser entendido. Lá no texto diz que a primeira das... Eu listei 2 virtudes só de Abigail. E ele diz que a primeira virtude que o texto cita é que ela era uma mulher prudente. Nós vivemos num século de imprudência, irmãos. Nós temos assistido exemplos e mais exemplos de imprudência. Muitas vezes nós temos até vivido, né, situações de imprudência. E a Bíblia fala, o Salomão falou tanto nos seus provérbios sobre prudência, né? E nós tivemos até um presidente da República que chamava Prudente, né? Prudente de Moraes. No entanto, nós vivemos num país onde a imprudência é o tópico, né? É o que mais existe. E a prudência é o que falta. E eu gostaria de mostrar, né, que essa virtude, né, prudência, que Abigail tinha, ela faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. A prudência, ela é o exercício da cautela, da precaução, da calma, da ponderação, da sensatez, da paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Prudência é sinônimo de austeridade, autocontrole, comedimento, compostura, critério, discrição e equilíbrio. No nosso século, irmãos, nós estamos com escassez do produto prudência. O momento em que vivemos, irmãos, é um exemplo claro disso. As pessoas estão pagando para ver e de fato estão vendo. Quantos têm morrido pela falta de prudência? Quantos têm levado à morte entes queridos por falta de prudência? Outra coisa que tem levado as pessoas, né, a serem imprudentes, né, as redes sociais têm sido um instrumento para dificultar o exercício da prudência. A sociedade tem deixado a discrição de lado, se expondo das formas mais baixas, colocando sua intimidade de vida aos olhos dos outros. Perdeu-se a compostura, o comedimento, o critério e, consequentemente, o equilíbrio. Tem sido um instrumento para o exercício da maledicência e, com isso, amaldiçoando a nossa vida.
O apóstolo Paulo lá aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz, né? Por fim, meus irmãos, deixem-me dizer-vos mais uma coisa. Concentrem os vossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável e admirável, em tudo aquilo em que há virtude e em que há verdadeiro valor. Esse deve ser o nosso pensamento. E esse é o pensamento, a concentração do pensamento da mulher virtuosa. A mulher virtuosa não perde tempo com fofoca, com jogando conversa fora, né? A mulher virtuosa tem propósitos e projetos bem definidos. Eu creio, irmãos, que a nossa sociedade hoje tem muito tempo para pensar besteira. E alguém já disse, né, que mente desocupada é oficina de Satanás. É o que tem acontecido com as mulheres do nosso tempo. Os homens também, né? Mas principalmente com mulheres. Mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de falta de virtude. A prudência também, né? A imprudência, né, tem levado à falta de critério, que é a faculdade de discernir e de identificar a verdade. Discernimento, razão, tem faltado. As pessoas têm sido enganadas, têm sido engodadas, né, por Satanás. Satanás tem usado de artimanhas para enganar. E a pessoa, quando não conhece a palavra de Deus, irmãos, ela vai ser enganada mesmo. Vai ser ludibriada e vai ser usada por Satanás. E eu gosto sempre de lembrar, bater firme assim, irmãos, nessa tecla, de que quando nós não somos usados por Deus, com certeza estaremos sendo usados por Satanás. O crente imprudente é um instrumento de Satanás. Vai alimentar a discórdia, a cisânia. Se os irmãos lerem lá nessa mesma carta do apóstolo Paulo, ele vem falando, né, de discórdias, de contendas, né, que havia na igreja. Por quê? Por imprudência das mulheres da igreja. Eram elas que fermentavam, né? E ele citou até o nome de algumas lá, né? Abigail não faria parte dessa igreja. Abigail era prudente, reservada, na dela, né, como se diz hoje, né? A imprudência tem levado à falta de equilíbrio, que é a qualidade daquele que apresenta comedimento emocional, estado mental estável, autocontrole. E aí, o apóstolo Paulo, né, lá em Gálatas 5:22, ele vem falando sobre o autocontrole, mas o fruto que o Espírito produz em nós é amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura, o domínio de si próprio. Em relação àqueles que vivem dessa maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. Gálatas 5:22. Quando o Senhor tem pedido a nós que exercitemos essas características do fruto do Espírito, né? Se está na Bíblia, irmão, se o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu inspirado por Deus. Se está lá, é porque é possível. Mas a busca não tem sido pelas características do fruto do Espírito, ou pelo fruto do Espírito, né? É mais uma busca pelo dom, né? Os dons ainda, os dons mais visíveis. É isso que as pessoas querem. Principalmente dons de liderança. Mas o indivíduo não quer ter amor, alegria, paz, paciência, bondade, delicadeza no trato com os outros, fidelidade, brandura e domínio próprio. O que mais tem faltado nos homens e mulheres do século XXI? Falta
de domínio próprio. A segunda virtude de Abigail que eu queria apresentar para os irmãos, e principalmente as irmãs, bom senso. Abigail era uma mulher que tinha bom senso. O texto que nós lemos diz, né, que ela era prudente e tinha bom senso. Vamos ver o que é bom senso. Forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se pauta na razão e no equilíbrio de acordo com os padrões e a moral. Bom senso é sinônimo de diligência, discernimento, juízo, razoabilidade e rumo. Este século nosso, irmãos, também é um século sem bom senso. Age-se pelas paixões. Tudo é resolvido de forma apaixonada. Hoje em dia você não pode ir num campo de futebol, senão você pode ser morto, né? Porque a torcida apaixonada do outro time pode te matar, né? Você não pode ir num comício de eleições, né? Que antigamente, quando a gente era menino, tinha muito comício. A gente que era criança ia pro comício e se divertia, né? Era um lugar de encontro. Você não pode ir num comício, porque você pode tomar um tiro, né? Que as facções contrárias vão se digladiar por causa da paixão política. Em alguns lugares você não pode nem ser crente, porque a outra facção, que é de outra denominação, cristãos, hein? Vou citar a Irlanda do Norte, por exemplo. Agora tá em paz lá, né? Tá calmo lá agora, né? Mas os mais velhos lembram que durante quase 70 anos a Irlanda viveu uma guerra civil, porque os protestantes, né? Que são da linha evangélica, né? Não queriam que a Irlanda se separasse da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra é um país protestante. Mas os católicos da Irlanda, que são um grande número, são o maior número até, né? Queriam se separar. E fizeram uma guerra. E irmão matando irmão. E é interessante que em Belfast, a capital da Irlanda, existia uma divisória. Então, um bairro era protestante e outro bairro era católico. Às vezes o moço se apaixonava. O moço era protestante e se apaixonava por uma moça católica. Casavam. E aí os parentes de um estavam numa facção, o parente do outro na outra. E poderiam até morrer, né? E morriam, muitos morreram, né? Por causa dessa insensatez, falta de bom senso. Paixão. Uma vida pautada pela paixão. As pessoas se apaixonam e se desapaixonam com a mesma facilidade. A paixão, ela tem um componente, né, que faz com que o indivíduo ele exacerbe aquele sentimento e logo perca também aquele sentimento. Então o indivíduo ele se apaixona por uma moça, e ele dá flores, se ajoelha e faz declarações de amor. Daí uns 3, 4 anos ele perdeu a paixão, larga a mulher e arruma outra. Antigamente o homem casava, ficava a vida inteira com a mulher, né? A mulher a vida inteira com o homem. Hoje não. O cara, quando tem 50 anos, ele acha que ele tá bonitão, a mulher tá velha. Ele vai lá e troca uma por uma de 30. São gente... Primeiro, eu acho que é sem vergonha, né? Um indivíduo desse não tem vergonha na cara, um indivíduo desse não tem moral, não tem caráter, né? Uma pessoa que vive apaixonada.